Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 21. Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo de número 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Bem, amados irmãos, dando continuidade ao tema que estamos desenvolvendo todas as quartas-feiras, que tem como tema as lutas na vida do cristão, nós vamos ter um estudo bíblico hoje acerca da nossa luta contra a avareza, ou seja, lutando contra a avareza. Nós já vimos vários estudos bíblicos acerca da nossa luta que nós, como cristãos, iremos encontrar ou conviver em toda a nossa vida cristã. E hoje nós veremos a nossa luta contra a avareza. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, parece um tema assim que não tem muita importância, mas a Bíblia nos ensina a nós cristãos estarmos lutando contra toda e qualquer tipo de avareza. Se Jesus assim ensinou, é porque também nós devemos ainda lutar, pois a avareza, ela é uma arma perigosa que o inimigo seduz a nós cristãos, e devemos ter cuidado para estarmos lutando contra a avareza. O tema da avareza, amados irmãos, ela acompanha a vida humana desde o nosso pecado original, ou seja, dos nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram ali no jardim do Éden. Trata-se de alguém sempre querer mais, não importando os meios para se alcançar aquilo que ele está cobiçando ou tenta almejar.
A avareza, amados irmãos e irmãs, amigos, tem destruído muitas vidas. A avareza também tem destruído muitos relacionamentos. É a causa de muitas guerras, é a causa de muitos sofrimentos. Às vezes nós não paramos para pensar neste sentido, mas a avareza, amados irmãos, pode ter certeza, tem destruído muitas vidas, tem destruído muitas famílias, muitos lares, muitos relacionamentos. Ela é a causa de muitas guerras e de muitos sofrimentos. Alguém já disse algo interessante acerca da avareza. Disse o seguinte: a avareza é um poço sem fundo que esgota a pessoa em um esforço infinito para satisfazer a necessidade sem nunca alcançar a sua satisfação. A avareza é um poço sem fundo que esgota a pessoa em um esforço infinito para satisfazer a necessidade sem nunca alcançar satisfação. Nós vamos ver mais lá na frente acerca desta frase que é bastante interessante. A avareza é como um poço sem fundo. Ela esgota a pessoa. A pessoa está se esforçando com esforço infinito para satisfazer as suas necessidades, mas nunca vai alcançar a satisfação da sua alma. A avareza nunca morre. A avareza nunca sai de moda. Ela é muito antiga. Ela é incentivada. Ela é praticada e ela é idolatrada hoje na nossa sociedade. O cristão deve lutar contra a avareza, porque a base da avareza é o egoísmo, o ego humano, ou seja, a sua motivação é o narcisismo, pois sempre nos achamos melhores do que os outros. Esta é a doutrina narcisista. Sempre nós nos achamos melhores ou mais belos do que os outros. Nós sabemos que esse homem narciso, tem essa doutrina chamada narcisista, que é puro egoísmo. Ele se achava mais belo do que todos os outros seres humanos. Ou seja, a avareza, ela é pecado. Por isso que Jesus, aí no versículo 15 do texto que nós lemos, aqui em Lucas, Jesus diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. Então, meus amados irmãos, nesta noite, pela graça de Deus, nós veremos pelo menos 3 pontos nessa mensagem bíblica desta noite. Se der tempo, tudo bem. Se não der, nós continuaremos na próxima semana. Primeiro, nós veremos o que é a avareza. Segundo, o perigo da avareza que Jesus vai nos mostrar. E os equívocos que a avareza produz no coração do ser humano se ele não estiver lutando contra ela. Então veremos em primeiro lugar o que é a avareza. A avareza é um dos chamados pecados capitais. Trata-se de um desejo do coração humano de sempre querer mais e nunca estar satisfeito com aquilo que lhe foi dado. A avareza é chamado também de ganância,
cobiça, avidez para ter sempre mais. Às vezes nós achamos, que a avareza, no ditado popular, é aquelas pessoas que estão acumulando muito bens. Realmente é, mas muitas pessoas pegam só apenas por esse lado. É aquelas pessoas que dizem: olha, eu trabalhei minha vida toda, eu vou acumular cada vez mais, e foi com o meu esforço. E aquela pessoa é aquela pessoa que não tem tempo, é uma pessoa egoísta, é aquela pessoa que não abre mão, não ajuda ninguém, pois o seu propósito é adquirir cada vez mais e mais, e nunca vai estar o quê? Satisfeito. Pois a Bíblia, amados irmãos, a palavra de Deus nos dá outro nome para a avareza. Não é apenas isso. A avareza é idolatria, a avareza é pecado, a avareza são maquinações malignas, egoísmo, apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais, falta de generosidade, cobiça e desejo excessivo por posses. Há um texto, eu quero que você abra, que vai mostrar o retrato verdadeiramente de quem é uma pessoa e como é uma pessoa avarenta, que já caiu no laço da avareza. Abram comigo aí Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Veja o retrato daqueles que já caíram no laço e que estão laçados com a avareza. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que diz assim: quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Isso é que é avareza. Ama o dinheiro e jamais dele se farta. Ama a abundância e nunca está satisfeita com a sua renda. Esta é caracterizada a avareza na Bíblia. É um apego excessivo, é o amor ao dinheiro. É aquela pessoa que tem uma renda muito boa, mas ainda não está satisfeita, está sempre buscando mais. Avareza significa amor ao dinheiro, amor à prata. Trata de um sentimento que envolve o coração e todas as afeições na vida do ser humano. Por isso que Jesus nos ensina lá em Mateus 6:21, quando ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que Jesus quer nos ensinar com essa passagem bíblica? Ou seja, nós adoramos e servimos aquilo que ocupa o quê? O nosso coração. Se o dinheiro estiver ocupando o nosso coração, o nosso ser, nós vamos adorar, nós vamos servir ao dinheiro e vamos esquecermos de adorarmos e servirmos a Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, com certa autoridade, John Piper, ele disse uma frase interessante acerca da avareza. Ele diz o seguinte, preste atenção: o movimento do seu dinheiro significa o movimento do seu coração. Veja só, o movimento do seu dinheiro significa o movimento do seu coração. Onde seu dinheiro vai,
ou onde ele é investido, seu coração está indo. Você troca ou investe o dinheiro por aquilo ou naquilo que você valoriza. Achei interessante essa colocação de John Piper, quando ele diz: o movimento do seu dinheiro significa o movimento do seu coração. Onde seu dinheiro vai, seu coração, todo o seu ser também está indo. Você investe, troca o dinheiro naquilo que você valoriza. Aí surge uma pergunta diante dessa colocação bíblica aqui de John Piper. Amados irmãos, para onde o nosso coração está se movimentando? É apenas para o dinheiro e para os bens materiais? Onde estamos investindo ou administrando o nosso dinheiro, os recursos que Deus tem nos dado? Estamos investindo mais naquilo que aos nossos olhos pareça melhor ou naquilo que Deus nos ensina, onde devemos investi-lo para a glória dele? Por isso, amados irmãos, que Jesus nos ensina: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Toda a tua vida, onde é que está o nosso tesouro? São nos bens materiais, é no dinheiro que nós acumulamos, que nós adquirimos, que Deus nos concede. E estamos esquecendo do principal. Por isso, amados irmãos, que o dinheiro, as riquezas, é chamada por Jesus de um Deus com letra minúscula. Abram comigo aí, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Eu acho belo a pedagogia de Jesus. Jesus, ele é bem objetivo, ele é direto. Vejam só que Jesus aqui, ele vai chamar o dinheiro de Deus ou Senhor, os bens materiais de um Deus ou um Senhor. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Me diga uma coisa, amados irmãos, não é bela a pedagogia de Jesus? Jesus, ele é muito direto. Jesus, ele é muito objetivo. Ou você se decide se devotar totalmente às riquezas, aos bens materiais, ou você se devota toda a sua vida, primeiramente, no meu reino e na minha justiça. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, como Deus, ele conhece e sabe quem somos nós. Nós somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, mas ele ainda sabe o que há dentro de nós. Nós carregamos ainda uma velha natureza. Por isso que ele diz no versículo 15 aqui: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele está falando aqui para os seus discípulos. Mas você pode estar perguntando aí: mas pastor, será que nós como cristãos podemos ainda alimentar ou sermos uma pessoa avarenta? Eu digo que sim. Se nós não estivermos lutando contra a avareza,
porque Jesus mandou. Guardai-vos, nós vamos ver isso mais na frente. E a Bíblia nos mostra que nós, mesmo como cristãos, nós ainda somos inclinados a sermos avarentos. Mas um cristão avarento, sim, abram comigo aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar. 3:5. Fazei, pois morrer o quê? A vossa natureza terrena. Para quem era que Paulo estava falando aqui? Para os crentes da igreja de Colossos. Ele diz aqui, olha, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A recomendação de Paulo, veja só, Jesus manda que nos guardemos de toda e qualquer tipo de avareza. O apóstolo Paulo aqui diz que nós devemos o quê? Fazer morrer a nossa velha natureza. E dentro da nossa velha natureza se encontra a avareza, que é idolatria. E segundo Paulo aqui, como é, amados irmãos, que nós podemos mortificar a nossa velha natureza? Não alimentando ela. Você quer matar alguém? Não alimente. Com o tempo ela vai morrer. O sentido aqui é este: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Para nós, amados irmãos, lutarmos contra, não só contra a avareza, mas contra as demais práticas que está ainda na nossa velha natureza, não devemos alimentar a avareza, nem prostituição, nem impureza, nem paixão lasciva. Sabe por quê? O versículo 6 diz: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo diz: não alimentem a avareza, porque senão vocês se tornarão idólatras. Abram comigo também a outra recomendação que ele faz aos crentes de Éfeso. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O versículo 5 diz assim: sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, veja só, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Veja só, amados irmãos, Paulo recomenda aos crentes de Colossos para mortificarmos a avareza nas nossas vidas. Paulo diz aqui aos Efésios que quem é avarento é idólatra e não entrarão no reino de Cristo e no reino de Deus. Sabem por que isso, amados irmãos? A avareza, os únicos que elogiam a avareza são os ímpios. Você sabia disso? Quando um crente é um avarento, ou se inclina para a avareza, o ímpio vai passar a elogiar aquele crente que é avarento, pois ele já caiu no laço do inimigo, porque ele está renunciando a Deus. Um cristão, quando se torna avarento, apegado
ama mais o dinheiro, aos bens materiais, do que a Deus, ele está renunciando a Deus e vai ser elogiado pelo ímpio. Abram aí, Salmo, capítulo 10, o versículo de número 3. Salmo, capítulo, ou melhor, Salmo de número 10, não é capítulo, né? Salmo de número 10, o versículo de número 3. 10, 3. Veja o que é que diz. Pois o perverso se gloria, veja só, como a cobiça está ligado com a avareza. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Ou seja, os únicos que irão elogiar um cristão que se torna avarento, ele vai ser tão somente elogiado pelos ímpios. Porque eles vão valorizar a cobiça que está na vida daquela pessoa. E estão renunciando o Senhor. Essas pessoas avarentas, elas aceitaram as sugestões do inimigo, entrando na rota dos descrentes. Pois o crente, quando ele cai no laço ou se deixa se levar pela avareza, ele se torna o mais miserável diante de Deus. Por isso, amados irmãos, o avarento é uma pessoa contaminada pelo mal. E esse mal está lá no seu interior. As pessoas mais contaminadas pelo crente ou por qualquer pessoa avarenta, a primeira a sofrer, sabe quem é? É a sua família. A família vai acabar sofrendo as consequências. A igreja vai sofrer as consequências. Vai deixar de cumprir seu papel de cristão pela mesquinharia e dureza do seu coração. É triste, amados irmãos, uma pessoa avarenta. Nós podemos ver tantas pessoas com tantas posses, tem o seu alto salário, mas nunca está satisfeito. É sempre querendo, ambicionando, cobiçando aquilo que é dos outros. Sempre querendo ter mais. E deixando de cumprir aquilo que Deus requer na vida dele ou na vida dela. É administrar aquilo que Deus está lhe dando para a glória de Deus. Ajudar o seu próximo. Ajudar no reino de Deus. Por isso, amados irmãos, que o crente deve estar lutando contra a avareza. Eu acho interessante, amados irmãos, como nós podemos ver tantas pessoas avarentas que hoje as pessoas estão acumulando tantos bens. E eu digo para muitas pessoas, às vezes até recém-casadas, se casam, esposo e esposa, até casais novos, e ficam receosos de constituir família, ficam evitando até filhos, para não terem despesas, e isto ficam o quê? Acumulando bens e mais bens materiais, riquezas e mais riquezas. Pois um filho, que é a bênção do Senhor, para esses que são avarentos, é um impedimento para o seu desenvolvimento econômico. As pessoas hoje
para casar, elas querem ter tudo já pronto. É ou não é? Criam imaginação na sua mente. Só vou casar quando eu tiver isso. E às vezes até casam, mas renegam filhos. Onde a maior bênção na vida de um casal são os filhos, porque são a herança do Senhor. Muitas pessoas são dominadas pela avareza. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, devemos lutar com todo tipo de avareza. Jesus nos ensina isso. O cristão deve estar lutando, não deve cair no laço do inimigo. Como nós vamos ver o ponto seguinte, Jesus vai nos mostrar o perigo da avareza. Este é o segundo ponto do nosso estudo bíblico desta noite. No texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21, após ele ser abordado por dois irmãos, quanto à divisão de uma herança, está aí no versículo 13 e no versículo 14, Jesus adverte os seus discípulos sobre o perigo da avareza. E no versículo 15, eu acho maravilhoso esse versículo. Ele diz: tende cuidado e guardai-os de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, meus amados irmãos, Jesus aqui nos mostra, veja só, guardai-vos. Esta palavra aqui está num imperativo. Significa abster-se, manter-se em vigilância constante. É uma ordem que Jesus está dando. Se abstenham da avareza, mantenham-se em vigilância constante. E é interessante que Jesus fala aos seus discípulos: a avareza é um pecado que precisa ser combatido a todo tempo. Se abstenham, se mantenham em vigilância constante. E a ordem que Jesus dá é uma ordem mais abrangente ainda: toda e qualquer tipo de avareza. Ou seja, quando olhamos biblicamente, a avareza inclui dinheiro, poder, cargos e posições. Você sabia que a Bíblia orienta também até os líderes a não serem avarentos? Isso é pastores, presbíteros, diáconos, todos aqueles que lideram o povo de Deus ou têm algum cargo de liderança no meio do povo de Deus, eles devem se abster de toda e qualquer avareza. Pois quem é avarento, a Bíblia mostra pelas suas obras, pelas suas práticas, que ele ou ela é um avarento. Abram comigo aí, amados irmãos, a recomendação bíblica que Pedro faz na sua segunda carta de Pedro. Abram lá, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 14. Ele vai falar aqui dos falsos mestres, mas se aplica também a todos aqueles que lideram algum cargo na igreja. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e versículo 14, que diz: também movidos por avareza, farão comércio de quem? De vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, movidos de avareza. Versículo 14:
tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Se você for olhar aqui esse contexto que Pedro está falando, é tanto que no versículo aí, 4, né? E o versículo 15, se você der ler a continuidade, principalmente no versículo 15, diz o seguinte: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio de quê? Da injustiça. Ou seja, Jesus, Deus na sua palavra, Ele nos manda também que aqueles que lideram o povo de Deus, seja pastores, seja presbíteros, sejam diáconos, seja qualquer parte que lidere na igreja de Deus, eles nunca devem fazer a obra de Deus movidos pela ganância, pela avareza dos seus corações, galgando ou tentando exercer algum cargo por ganância, para se mostrar aquilo que na verdade eles não são. Balaão é chamado o profeta da iniquidade. O exemplo que Pedro dá aqui é de Balaão. E nós sabemos o fim de Balaão. O que é que as Escrituras nos mostram para Balaão? Ou seja, a avareza também está presente na religião, na conduta dos falsos mestres, dos falsos líderes. São movidos pela avareza, comercializam as pessoas, têm seus corações cheios de ambições, seguiram o exemplo de Balaão e se desviaram para o caminho da maldade. Mostrando também que o quê? Nós que somos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, todos que têm cargos, que lideram na igreja de Deus, jamais devem ser levados pela avareza. Precisamos lutar para mortificar o nosso forte desejo por coisas materiais. Meus amados irmãos, não tem coisa pior do que um líder, principalmente se um líder aí na nação ímpia já é coisa horrível. Imagine no meio do povo de Deus. Um líder que foi vocacionado por Deus, foi chamado por Deus para exercer uma função, para ser exemplo, e ele ser tomado de avareza. Amar mais o dinheiro, mais os bens materiais, do que primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Avareza inclui dinheiro, poder, cargos e posições. Tem tantas pessoas, amados irmãos, aí agindo de forma ilícita por poder, por cargos e por posições. Fazem de tudo para galgar, para chegar àquilo ali. Tudo movidos pela cobiça, que está ligado, está junto com a avareza. A avareza nunca vai só, ela sempre está ligada junto com a cobiça, que é a quebra do 9º mandamento. Isso é avareza espiritual. Quando buscamos a Jesus por interesse material ou por comercialização da fé praticada pelos falsos mestres. Quantas pessoas, amados irmãos, estão buscando Jesus tão somente por interesse material,
Isso é avareza. Quantos não estão buscando Jesus para comercializar a fé? Jesus foi bem claro lá em João 6: vós me procurais, não por aquilo que vocês têm visto eu fazer, mas vocês só estão atrás de mim por causa do pão que perece. Jesus dá uma ordem, e é uma ordem abrangente: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Dinheiro, bens materiais, poder, cargos e posições. Por quê? Jesus vai dizer: porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Amados irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses, que certa vez, quando eu estava pastoreando uma certa igreja, chegou um irmão de outra igreja para mim, e chegou e disse: Pastor Valdes, na época, alguns irmãos aqui estão aqui, lembram, eu tinha um Chevette. Alguém chegou para mim e disse: mas pastor Valdes, isso não é carro para um pastor, não. Um Chevette? Eu digo: por que, meu irmão? Não é carro para um pastor. E para ser pastor precisa ter carro? Eu dou graças a Deus porque eu tenho um Chevette. Me mostre na Bíblia que você, para ser vocacionado, para ser pastor, precisa ter algum carro. Não, mas Deus já está sendo gracioso demais comigo em me dar um Chevette. Ele disse: não, um carro de um pastor nos nossos dias tem que ser um carro importado. Eu digo: meu irmão, a visão do irmão está distorcida. Ser pastor não é isso, não. Ser pastor é cumprir o seu papel, falar a verdade, viver a verdade, conhecer a verdade para proclamar a verdade. Mas bens materiais, se Deus me quiser dar outro carro melhor, glória a Deus. Se não, se Ele quiser até tirar esse, que tire. Vejam só, amados irmãos, a visão de que muitos têm nos nossos dias. Um pastor tem que ter um carro. É bom você ter um transporte, não vou dizer que não é. Mas se Deus não der um carro para um pastor, ele vai deixar de exercer o ministério pastoral porque não tem um transporte? Por isso que Jesus diz: porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Meus amados irmãos, isto é avareza. Hoje, nos nossos dias principalmente, há uma concorrência até no meio do povo de Deus, para saber quem que está prosperando, aspa, mais do que outro. Isso é avareza, isso é cobiça. Ter sede para ter mais e ainda mais. A avareza por bens materiais é um grande perigo espiritual, seja para um líder, seja para qualquer cristão. Você sabia disso? A avareza por bens materiais é um grande perigo espiritual. Sabe por quê? Jesus vai nos mostrar. Abram aí, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 22. É a explicação da parábola aqui que Jesus vai nos mostrar. Mateus 13, versículo 22. Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve, presta atenção, a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, o que é que acontece? Sufocam a palavra e fica o quê?
infrutífera e é de pouca duração. Amados irmãos, a cobiça, a avareza por bens materiais é um grande perigo para a vida espiritual, seja de qualquer cristão, seja de qualquer líder, porque se ele se devotar mais aos cuidados e às fascinações do mundo, às riquezas do mundo, vai sufocar a palavra de Deus e vai se tornar o quê? Infrutífero. Jesus dá a razão para nós não sermos cobiçosos nem avarentos, porque a vida do homem não consiste na abundância de bem que possuis. Ou seja, não há felicidade nas posses, não há recompensa, tudo desaparece em comparação da vida que Deus promete a cada um de nós. Nós sabemos que no Novo Testamento existem duas palavras para a palavra vida. Uma é bio, ou seja, é a nossa vida biológica, nossa existência física, ela é passageira. A outra é zoe, é a vida que Deus nos dá e vida em abundância. Ou seja, por isso que Jesus está dizendo, para termos cuidado com a ganância, a avareza, por coisas materiais, que vai prejudicar a nossa verdadeira vida e a nossa verdadeira felicidade, que é a vida eterna em glorificar o nome de Deus. Por isso que Jesus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto aqui de Lucas. É Jesus nos alertando o perigo da avareza. Jesus também, em terceiro e último lugar, vai nos mostrar os equívocos que a avareza produz se nós não tivermos cuidado com todo e qualquer tipo de avareza. Jesus vai ilustrar aqui, contando uma parábola que tem como título, a do rico insensato. Ele apresenta pelo menos 3 equívocos que a avareza produz no coração daqueles que a alimentam. O primeiro equívoco que a avareza produz no coração se nós não combatermos ela. Aquilo que produzo e tenho, tudo é meu. Este é o primeiro equívoco. Aquilo que produzo e tenho, tudo é meu. Veja se não é isso que a parábola que Jesus conta aí, do versículo 16 ao versículo 18, quando ele diz: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Vejam só, aqui ele conta a parábola, Jesus mostrando que o rico insensato ali estava dizendo que tudo aquilo que ele produzia era tudo dele, pertencia a ele. Veja aqui que ele repete vários pronomes, o pronome possessivo meu 4 vezes. Ele diz: meus frutos, meus celeiros, meu produto e meus bens.
Ou seja, ele achava que tudo lhe pertencia. Mas a Bíblia nos ensina que tudo o que temos nesta vida é de Deus. Não somos donos de nada. Está lá no Salmo 24, versículo 1. Tudo Ele criou, tudo é dele. Somos apenas o quê? Mordomos de Deus. No dia em que morrermos, tudo ficará aqui, porque tudo pertence a Deus. Este é o primeiro equívoco que a avareza produz se nós não lutarmos contra ela em nossos corações. É isso que é a primeira coisa que a avareza produz em nossos corações. Aquilo que eu produzo e tenho, tudo agora é meu. O segundo equívoco: coisas materiais podem satisfazer a necessidade da minha alma. Veja o que é que diz aí o versículo 19. Ele diz: então direi à minha alma: tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Veja que esse homem aqui da parábola, Jesus conta que ele diz para a sua alma, mostrando que achava que as coisas materiais podiam satisfazer as necessidades da sua alma. Então direi à minha alma: tu tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Observemos que o rico diz para a sua alma. Ou seja, ele pensava que os bens materiais poderiam trazer descanso, satisfação e alegria para a sua alma. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que estão me ouvindo, é isso que há nos corações de muitas pessoas ou não é? Eu vou conseguir isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, depois eu vou só descansar. Olha, minha alma, come agora, bebe e regala-te. Né? É o segundo equívoco que a avareza produz em nossos corações se não tivermos cuidado. É que coisas materiais podem satisfazer a necessidade das nossas almas. Mas isso, a Bíblia ensina ao contrário. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Somente o que é eterno pode satisfazer as necessidades da alma. Aqueles que não têm a Cristo ainda, que não conheceram a Cristo, não podem ter satisfação na alma, porque os seus corações, as suas vidas estão presas às coisas materiais deste mundo. Não pensam na eternidade. Acham que irão viver todo o tempo aqui na terra. Só o que é eterno é que pode trazer satisfação para a alma do pecador. Só quando Cristo faz parte da minha vida, da sua vida, é que isso vai trazer o quê? Uma satisfação para a minha alma. Mas bens materiais, riqueza, dinheiro, não traz satisfação para a alma de ninguém. Ele pode até pensar, mas ele está enganado pela avareza e pela cobiça. Jesus Cristo diz: eu sou, a água da vida. Quem tem sede, venha e beba. Eu sou, o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Mas quem não tem a Cristo, ele acha que bens materiais, dinheiro e tantas outras coisas que ele imagina vai trazer satisfação para a sua alma. Mas ele nunca vai estar o quê? Satisfeito. Sua alma vai estar sempre pedindo mais, porque só o que é eterno é que pode trazer satisfação para a alma do ser humano. Infelizmente, a avareza
leve ao homem a entulhar a sua alma com coisas materiais. O materialismo rouba o lugar de Deus na vida das pessoas. Você sabia disso? O materialismo rouba o lugar de Deus na vida das pessoas. O materialismo dá ao homem um senso de autossuficiência e de soberba, mas está enganando o homem. Sabe por quê? A palavra de Deus diz isso. Eu acho maravilhoso esse texto. Se você quer se conscientizar que a avareza é um engano, que devemos lutar contra a avareza, preste atenção neste versículo que eu vou citar agora para você. E quero que você abra também. Abram lá, Salmo 49. Salmo 49. Salmo 49. Esse salmo, o salmista aqui vai falar sobre a vaidade humana. E veja o que é que diz no versículo 11 e no versículo 12, se não é uma realidade que a avareza, o materialismo, o dinheiro está enganando muitas pessoas. Salmo 49, versículo 11 e o versículo 12, que diz, falando sobre a vaidade do homem, o seu pensamento íntimo, preste atenção, é que suas casas serão o quê? Perpétuas. E as suas moradas para todas as gerações. Chega a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como animais que perecem. É isto a realidade que nós vemos no nosso dia ou não? Pessoas movidas pela cobiça, querendo satisfazer sua alma, com propriedades, com casas, com tantas outras coisas, com dinheiro, investimentos e mais altos investimentos, compra até propriedade, dão nome às suas propriedades, achando que aquilo ali vai ser perpétuo, vai se perpetuar todo o tempo. Se enganam eles. Muitos que pensam ou já pensaram isto, quando morreram, a primeira coisa que os filhos os herdeiros fizeram foi o quê? Vender. E tanto que trabalharam, tanto que cobiçaram, morreram na avareza, não investiram aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus fez com que eles produzissem, para a glória de Deus. Foram enganados pela cobiça e pela avareza. É que suas casas serão perpétuas e as suas moradas por todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Então, meus amados irmãos, primeiro equívoco que a avareza produz: aquilo que produz e tenho é meu. Coisas materiais podem satisfazer a minha alma. Mas o terceiro e último equívoco que a avareza produz em nossas vidas: pensar que um dia nós não iremos morrer. Versículo 20, lá de Lucas, capítulo 12, que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, este é o terceiro equívoco que a avareza produz na vida daqueles que deixam ser levados pela cobiça e pela avareza. Pensam que um dia não irão morrer. A sede por coisas materiais leva o homem a esquecer que a qualquer momento ele pode morrer. Jesus usa esses equívocos do rico insensato e conclui dizendo: assim, versículo 21, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: cuidado com a avareza, pois ela pode destruir a sua alma. E eu fico imaginando, amados irmãos, nos dias que estamos vivendo, quantas milhares e milhares de pessoas já morreram neste mundo, diante da crise que estamos enfrentando.
Quantas pessoas nunca imaginaram que iam morrer de forma repentina? Quantos projetos de investimentos econômicos, financeiros e tantas outras coisas, tantos sonhos que eles tinham, movidos pela cobiça, movidos pela avareza, nunca pensavam que iriam morrer de súbito. E vem um vírus matando, assolando a vida de muitos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tem tesourado para quem é? E Jesus diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, devemos lutar contra a avareza. Devemos, como diz Jesus aqui, Ele nos adverte o perigo da avareza, os equívocos que a avareza produz se nós não lutarmos contra ela. E quero finalizar esta mensagem de hoje, um artigo que eu li, que foi escrito por um pastor. Conta o seguinte: esse pastor conta que foi convidado para jantar na casa de um homem muito rico no Texas, lá nos Estados, lá nas Américas, né? Estados Unidos. Ele foi convidado por um homem muito rico para almoçar na casa desse milionário, ou bilionário, né? E ele conta que após a refeição, o anfitrião levou o pastor a um lugar onde eles pudessem ter uma boa visão de tudo quanto ele possuía. E aquele homem chega para o pastor e diz, aponta para os poços de petróleo, e ele se gaba e diz o seguinte: 25 anos atrás eu não tinha nada, agora tudo é meu. Aí ele olha na direção oposta, vê os campos de cereais e disse: tudo é meu. Até onde os seus olhos, sua vista pode enxergar, tudo é meu. Virando para o leste, em direção aos enormes rebanhos de gado, ele diz: esse gado todo é meu. Aponta para o oeste, tem uma linda floresta e exclama: isso também tudo é meu. E aquele homem faz uma pausa, esperando que o pastor elogiasse seu grande sucesso. O pastor, então, coloca uma mão no ombro dele e a outra aponta para o céu e diz: quanto você tem nessa direção? Você já me mostrou norte, sul, leste e oeste. Você está dizendo que é tudo seu. E o que você tem nessa direção? O que é que você tem lá? Aquele homem fixou-se por um momento, baixou a cabeça e confessou para o pastor e disse: não tinha pensado nunca nisso. E o pastor diz: cuidado com todo e qualquer tipo de avareza, porque esta noite Deus poderá te pedir a tua alma. E isso tudo que tu tem preparado, para quem é? Então fica uma pergunta para mim e para você. Será que muitas vezes nós não nos gabamos por isso ou por aquilo que nós temos, pelo cargo ou pela posição que nós exercemos? Mas uma pergunta deve ser feita para cada um de nós. Não importa o que tem à minha direita, à minha esquerda, ou a norte, ou a sul, ou a leste, ou a oeste. Faça uma pergunta para mim e para você. E o que temos lá
apontado nessa direção. O que é que nós estamos entesourando lá em cima? Será que nós não estamos esquecendo? Entesouramos tantas coisas aqui. E o que é que nós estamos fazendo para entesourarmos tesouros lá no céu? Então, amados irmãos, nós devemos lutar contra a avareza em nossa vida e no nosso dia a dia. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que ensinou isso, para não cairmos, sabe o quê? No laço do inimigo. O mundo, ele é sedutor. O mundo tem muitas promessas. Mas uma coisa eu digo, amados irmãos, que o avarento, ele não vai herdar o reino dos céus. Ele vai cair em ruína e perdição. Ele vai se desviar da fé e se atormentar com muitas dores. E segundo Jesus, ele não tem herança nos céus. Tomemos, amados irmãos, todos nós, essa recomendação bíblica, esse ensinamento de Jesus, para nós estarmos lutando com todo e qualquer tipo de avareza. Isso ele está falando para mim e para você, porque faz parte, como nós vimos, da nossa natureza terrena que habita ainda dentro de nós. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus nos dê coragem para vivermos entesourando tesouros lá nos céus. Aí sim é um investimento seguro. A recompensa, ela é certa. E viveremos eternamente lá um dia e desfrutaremos de toda riqueza celestial, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Lutemos contra a avareza.